nós vamos começar, doutores, essa parte voltada mais para o desfecho do inquérito policial. Pedro, é tão importante vermos o desfecho do inquérito com essas alterações? Doutor, importante demais. Tudo bem? Então vem comigo, vamos trabalhar um pouquinho dessa parte mais voltada para o inquérito policial no que diz respeito à parte do desfecho em se tratando de inquérito. Bacana? Doutor, vamos falar agora a respeito do desfecho. Vem aqui comigo. Olha só, eu havia estudado com você a parte de procedimentos, correto? Nós costumamos estudar procedimentos, você que está assíduo aí nas aulas, não é verdade? Sabe que os procedimentos, quando nós trabalhamos, ele vai dizer basicamente o seguinte: existe a fase de abertura do inquérito policial. Em seguida, nós também trabalhamos uma fase diligencial, não é? Nós costumamos trabalhar uma fase de diligências. E, por fim, nós finalizamos com o tal do desfecho, correto? Eu quero trabalhar com você a parte do desfecho agora. Pedro, por que a parte do desfecho? Perceba, o desfecho foi justamente aquela medida em que foi alterada pelo pacote anticrime e que hoje nós conseguimos fazer uma notável diferença do ordenamento jurídico. Pedro, como assim notável diferença? Quer ver? O desfecho, doutor, se inicia a partir da redução a termo de todas as diligências praticadas pela polícia. Perceba, redução a termo de todas as diligências realizadas pela polícia com a elaboração de um documento chamado de relatório. Pedro, mas como assim com a elaboração de um documento chamado de relatório? Olha só, o delegado de polícia, ao finalizar o inquérito, ele realizará a produção do relatório, doutor. Relatório. Esse é, de fato, o documento que finaliza o inquérito policial. Perceba, este relatório, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Penal, ele será remetido à figura do juiz. Ele será remetido à figura do juiz. E este juiz remeterá os autos do inquérito ainda, sabe para quem? A depender do tipo de ação penal em que o crime está sendo investigado, do tipo de ação penal relacionada ao crime, o juiz poderá remeter esse relatório, primeiro, para o Ministério Público em se tratando de crimes de ação penal pública, ou o juiz poderá remeter os autos para o querelante em se tratando de ação penal, o quê, doutores? Privada. Aí você vai me indagar, Pedro, mas e aquela história do juiz das garantias? Quem vai fazer isso é o juiz das garantias? Doutor, em tese sim. O que aconteceu mais recentemente foi o quê? O ministro Luiz Fux, ele suspendeu alguns dispositivos da lei anticrime na verdade, essa suspensão ela é por prazo indeterminado, até que o STF julgue o mérito de constitucionalidade desses dispositivos da lei. Olha que interessante. Pedro, mas aquilo que eu estudei de juiz das garantias não vai cair então? Doutor, está no CPP, só não tem eficácia prática. Então pode sim ser cobrado aí na sua prova. Tudo bem? O ponto mais importante para você lembrar aqui é o seguinte. Nesta tramitação, apesar de haver suspensão desses dispositivos legais, não aplicação fática, tudo bem? O juiz ele vai remeter para o MP e para o querelante esse relatório. Olha só que interessante, daqui para frente, se a ação penal for privada, o querelante que se lasque, o querelante que cuide dessa parte da sua ação penal. Agora, em se tratando do Ministério Público, esse é o nosso foco aqui para frente e é isto que eu vou ter que trabalhar aqui com você. Mas antes, permita-me colocar algumas características desse relatório. Quer ver, doutor? Esse relatório redigido pela autoridade policial, perceba, esse relatório, será que ele é um relatório opinativo? Será que o delegado de polícia faz algum juízo de valor relacionado a esse relatório? Doutor, claro que não. Neste relatório serão reduzidas a termo as diligências perfeitamente da forma em que foram realizadas, em caráter objetivo e descritivo. Por isso que esse relatório, ele tem como objetivo ser claro, preciso e também descrito, tá? Olha só que interessante. Então ele é um relatório objetivo e descritivo, sendo que a parte de opinião, sendo que a parte relativa à opinião do delegado, o que o delegado acha a respeito daqueles fatos, você vai dizer que não, o delegado não vai se preocupar. Quem tem a chamada opinio delicti, doutor,
é o Ministério Público, é o chamado Dominus Litis. É ele quem efetivamente pode dizer se haverá ou não esse ponto. Tudo bem? Então, o relatório, ele é um documento objetivo e descritivo, em que eu vou reduzir a termo todas as diligências. Pedro, como assim todas as diligências? Doutor, tanto as diligências realizadas ou não. Pedro, eu também coloco no relatório as diligências que eu não consegui realizar, como, por exemplo, a oitiva de uma testemunha que estava em viagem. Eu não consegui inquirir uma testemunha porque ela estava em viagem. Neste caso, perceba, o que eu faço? Eu posso colocar, por exemplo, no relatório que ela estava em viagem para que futuramente ela seja questionada pelo juiz? Posso, tranquilamente. Tanto as diligências realizadas ou não. Bacana? Estas são características relacionadas ao relatório e no relatório haverá uma coisa que a gente chama, doutor, de indiciamento. Perceba, preste atenção agora como é que funciona o indiciamento. Quando eu trabalho com essa ferramenta, alguns editais, doutor, traz a ferramenta chamada de indiciamento. Detalhe, não é só edital da área de polícia não. Edital da área de tribunal, edital da área de carreira administrativa quando vem processo. Muitas vezes eles trazem, sabe o quê? O tema de indiciamento separado. E é isso que eu preciso ver com você. Quando nós trabalhamos o tema de indiciamento, perceba, olha só que interessante. Quando trabalhamos o tema de indiciamento, eu preciso ser mais preciso, ser mais cirúrgico com você no que diz respeito ao indiciamento. Até porque muitos editais separam esse tema aqui também, ok? Então vamos lá. Indiciamento. Doutor, qual é o conceito de indiciamento? Olha só, o conceito. Indiciar alguém é como se você pudesse apontar quem é supostamente o autor do crime. Quando você indicia, você diz para o indiciado o seguinte: indiciado, você acaba de sair de um juízo de possibilidade de ter praticado o crime para um juízo de probabilidade de ter praticado o crime. E digo mais, os vestígios investigados até o momento, todos estão convergindo para a tua pessoa. Isto vem a ser indiciamento. Então, indiciar alguém é nada mais do que atribuir a alguém a convergência dos vestígios. A convergência de vestígios. Tudo bem? Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o indiciamento. O conceito de indiciamento é esse: atribuir a alguém a convergência dos vestígios. Dizer que a pessoa acaba de sair de um juízo de possibilidade para efetivamente um juízo de probabilidade de ter praticado aquele crime. Tudo bem? Além disso, eu te pergunto, o indiciamento, ele é obrigatório? Será que o indiciamento, se o delegado indiciar alguém, esta pessoa necessariamente será indiciada? Doutor, claro que não. Até porque o inquérito policial, você já sabe que ele é dispensável, certo? Então você vai dizer que não, ele não é vinculado. Ele não vincula o MP, por exemplo. Tudo bem? É nada mais do que uma formalização dizendo a convergência de vestígios. É basicamente isso que nós precisamos trabalhar aqui. Tudo bem? Bacana? Então isto vem a ser o tal do indiciamento. Conceito e a questão dele ser ou não obrigatório. Agora, doutor, permita-me trazer algumas observações no que diz respeito ao indiciamento. Olha só. O indiciamento no Brasil somente poderá ser praticado em sede de inquérito policial pelos delegados de polícia. Olha só que interessante. Nesta observação, eu quero colocar para você as características que mais são cobradas em prova no que diz respeito ao indiciamento. Doutor, o indiciamento, em primeira mão, já adianto. O indiciamento é nada mais do que uma análise técnico-jurídica dos fatos. É nada mais do que uma análise técnico-jurídica dos fatos. É uma análise técnico-jurídica dos fatos em que atribui-se a suposta convergência de vestígios para a pessoa. Já foi alvo de prova esse termozinho aqui, ó, análise técnico-jurídica. Na verdade, a lei bota até um tracinho aqui para nós. Tudo bem? Isto vem a ser o tal do indiciamento. Pela lei 12.830 de 2015.
que é a Lei de Investigações Criminais. A Lei 12.830 atribui justamente esse conceito para o indiciamento. E digo mais, olha que interessante. Além de ser uma análise técnico-jurídica dos fatos, o indiciamento em sede de inquérito policial, doutor, é privativo dos delegados de polícia. Hoje no Brasil, juiz e MP não pode indiciar em inquérito, doutor. Não pode. Hoje no Brasil, juiz e MP não poderão indiciar em sede de inquérito. Ato esse privativo dos delegados de polícia, e quem nos traz todas essas características não é o CPP não, é a Lei 12.830 de 2013. Por isso que é uma lei que você pode complementar ainda mais seus estudos no que diz respeito ao tal do indiciamento. Bacana? Deu para entender um pouquinho mais o indiciamento? Superado, portanto, o tema de relatório e remetido esse relatório ao MP, vamos ver o que o MP pode ou não fazer com esse relatório em mãos. Vamos lá? Permita-me agora avançar com você na matéria e eu quero trabalhar, portanto, o tal do desfecho propriamente dito a partir do Ministério Público. Pedro, por que a partir do MP? Por que não a partir do querelante? Por que, doutor? O querelante não sofre arquivamento de inquérito policial. A ação penal privada não se arquiva. Tudo bem? A ação penal privada, se não for para ela acontecer, o que se faz, basicamente, é simplesmente deixar o tempo correr. Deixar incidir um instituto jurídico chamado de decadência. Tudo bem? Vamos falar então do Ministério Público um pouquinho? O MP, doutor, quando ele recebe esse inquérito, olha só o que ele pode fazer. O MP, com esse inquérito em mãos, ele poderá solicitar novas diligências, ok? O MP vai solicitar as novas diligências, se não convencido dos fatos, e o MP ainda poderá fazer mais uma coisinha. Perceba, oferecer a denúncia se convencido dos fatos. Então ele poderá oferecer a denúncia se convencido dos fatos. Até o momento nós não tivemos mudança, tá bastante simples isso na legislação. Ah, meu amigo, agora que vem a diferença. Agora que vem a alteração legislativa, é aqui que você tem que tomar cuidado. Vamos lá? Eu vou te trazer qual era a sistemática antiga e vou te trazer qual era a sistemática nova. Pedro, por que isso? Porque a sistemática nova ela está com efeito suspenso, mas eu não posso deixar de te passar esse dispositivo. Até porque a qualquer momento ela pode voltar a viger normalmente. Percebeu? Então, primeiro, vamos ver como é que era feito antigamente até 2019. O Ministério Público, ele remetia os autos, neste caso, solicitando o arquivamento para o juiz. Olha só, o MP, no que diz respeito ao arquivamento, ele solicitará o arquivamento quando não convencido dos fatos. Tudo bem? Quando não convencido de que houve autoria e materialidade. E aí, o que esse MP acaba fazendo? Olha a sistemática antiga, ó. O arquivamento ele solicita para o juiz e o juiz poderá fazer duas coisinhas. O juiz, ao receber o requerimento de arquivamento, o juiz pode concordar ou o juiz pode discordar. Perceba, se o juiz concordar, não tem segredo. Corcondar não, né? Tem que inverter aqui, ó. Troquei o N e o R, faz parte. Ó, se o juiz concordar, arquiva, não tem segredo. Nunca que isso costuma cair em prova. Agora, o problema é quando o juiz discorda. O juiz discorda, se o juiz discordar do requerimento de arquivamento do MP, pela antiga leitura do artigo 28, doutores, o juiz deveria remeter os autos, nesse caso, à Procuradoria-Geral, ao Procurador-Geral. No caso do Estado, Procurador-Geral de Justiça. No caso da União, Procurador-Geral da República. E esse procurador, doutor, perceba agora, ó, ele poderá também fazer novas diligências, solicitar novas diligências. Esse membro do MP pode ele próprio oferecer a denúncia. Bacana? Pode ele mesmo oferecer a denúncia. Além disso, esse procurador-geral, ele pode designar um novo membro também do MP para apreciar o fato.
ele pode designar um novo membro e, por fim, ele pode insistir no arquivamento. E se o procurador-geral insiste no arquivamento, aí não tem como. Aí o dispositivo será arquivado. Tudo bem? Essa é a sistemática antiga. O que você vai fazer? Você vai dizer que esta é a sistemática ainda que você vai levar para a prova se a questão não exigir os novos conhecimentos. Então, o que você vai fazer? Olha eu para facilitar a sua vida. Ó. Você vai colocar em cima a sistemática antiga e aqui, passa uma linha tracejada e você vai botar agora a sistemática nova. O que após o pacote anticrime é feito? Doutor, o arquivamento do inquérito policial feito pelo Ministério Público após o pacote anticrime não envolve mais controle jurisdicional. O arquivamento solicitado pelo MP, na verdade, pelo texto novo do artigo 28, não é mais solicitado, requerido, ele é ordenado. Olha que coisa que a legislação fez. Permita-me trabalhar com você. O MP, quando quiser, na verdade, arquivar, ele vai remeter o inquérito policial para a sua instância superior. O MP, após ordenado o arquivamento do inquérito, o MP remete os autos para a instância superior. Pedro, que instância superior é essa? Doutor, as procuradorias e também a Procuradoria-Geral. São instâncias superiores administrativas, previstas na Lei Orgânica do Ministério Público. Tudo bem? Então, olha só, quando a gente trabalha com a instância superior, estou falando que eu vou remeter para as procuradorias. E lá em cima, ele será de fato homologado. Olha o termo técnico. Lá em cima, ele será devidamente homologado, doutor. Será homologado pela instância superior. Doutor, não tem mais juiz. Não existe mais juiz aqui. Você entendeu que não tem controle jurisdicional mais? O ato de arquivamento deixa de ser ato complexo e passa a ser ato simples ou singular? Entendeu? Por isso que isso é tão importante para você na prova. Então, remeteu para a instância superior do MP, ordenado o arquivamento pelo próprio promotor ou pelo procurador, isto será homologado lá. Só que esta homologação, após realizada, deverá ser feita a comunicação de que houve arquivamento para 3 pessoas. Eu vou comunicar a vítima do crime, eu vou comunicar o delegado de polícia, e eu vou comunicar também, doutor, cuidado, o suspeito ou investigado. Eu também vou comunicar o investigado. Comuniquei todo mundo de que houve o arquivamento, pronto, está devidamente arquivado. E aí, opa, volta aqui comigo. E aí o que acontece? Você sabia que pela sistemática anterior, se o juiz discordasse, ele deveria remeter ao procurador-geral. Aqui não tem dessa de discordar. Aqui é a vítima que pode, às vezes, se sentir insatisfeita. É a vítima que pode se ver fragilizada diante daqueles fatos. E aí, nesse caso, olha o que a lei fez. Vítima, você tem um prazo, se insatisfeita, de 30 dias. Você tem um prazo de 30 dias para entrar com um recurso administrativo na instância superior do MP. É como se a lei olhasse para a vítima e falasse: vítima, você tem um prazo de 30 dias para entrar justamente com esse recurso aí na instância superior. E isto não vale apenas para a vítima, doutor. Isto também vale para o chefe de repartição. Olha só, o chefe de repartição nos crimes em que será necessária a comunicação desse chefe também poderá fazê-lo. Isso nos termos do parágrafo 2º do novo artigo 28. Então, perceba que a sistemática nova, doutor, a sistemática nova é de bem diferente da antiga. Não envolve mais o juiz e tem todas essas características que eu estou trazendo para você. Então você precisa levar as duas formas para a prova, porque embora esteja sancionado essa parte nova, nós não temos eficácia. A banca pode cobrar porque está no texto legal.
Tudo bem? Agora, quando eu trabalho com o juiz aqui em cima, normalmente o que nós esperamos que seja cobrado ainda é a sistemática antiga. O que eu fiz? Vem comigo para o texto de lei rapidinho na tela, só para nós acompanharmos como é que está escrito no texto de lei esse dispositivo novo. Me acompanha, dá uma olhada, ó. Ordenado, olha o verbo que a lei usou, o arquivamento do inquérito ou quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o MP comunica à vítima, o investigado e a autoridade policial e encaminha os autos para a instância de revisão ministerial. Tudo bem? Se a vítima ou seu representante não concordar, ela pode entrar com prazo de 30 dias com uma revisão na instância competente. Tudo bem? Caberá o chamado recurso administrativo. Em ação penal praticada em detrimento da União, do Estado e do município, a revisão do arquivamento pode ser também provocada pelo chefe do órgão em que houve a tal da representação judicial aí na prática. Tudo bem? Bacana? Legal. Então esse é o texto de lei do artigo 28. Vem comigo, porque agora nós temos que falar a respeito de quê? Olha só. Finalizamos, portanto, a sistemática de arquivamento do inquérito policial pela visão nova e pela visão antiga também. Você tem que saber dos dois nesse momento. Não tem para onde você correr. Agora, permita-me entrar com você em um temazinho chamado de pontos importantes. Pontos importantes que eu gostaria muito de salientar com cada um de vocês. Pontos importantes. Doutores, o primeiro ponto importante é trabalhar com uma noção que nós chamaremos de infrações de menor potencial ofensivo, as chamadas INPOs. Doutor, as infrações de menor potencial ofensivo são infrações que não atingem gravemente os dispositivos que a gente trabalha. Por exemplo, os bens jurídicos tutelados. Eles não atingem tão gravemente, por exemplo, os direitos assegurados pela Constituição. E é por isso que nas infrações penais de menor potencial ofensivo, você tem que tomar cuidado. Quais são elas, Pedro? Todas as contravenções e também os crimes com pena máxima de até 2 anos. Crimes com pena máxima de até 2 anos. Então perceba que, em se tratando de infração de menor potencial ofensivo, doutor, não haverá inquérito policial. Neste caso, o que se lavra é um termo circunstanciado de ocorrência. Percebeu? Um termo circunstanciado de ocorrência é um termo muito mais resumido do que o inquérito. Tudo bem? Quem prevê isso aqui é a Lei 9.099 de 95. Nesses casos aqui, não há que se falar em inquérito policial. 2. Vamos trabalhar um tópico chamado de efeitos do arquivamento. Efeitos do arquivamento. Olha que interessante, doutor. O primeiro efeito, quando se tem o arquivamento, doutor, é um efeito que nós chamamos de efeito endoprocessual. Endoprocessual. E existe um segundo efeito que é um efeito extraprocessual. Vamos lá? Vamos trabalhar. Permita-me trabalhar isso com você de uma maneira um pouco mais didática. Por favor, baixa seu lapisinho, sua caneta. Vamos lá. Pedro, o que é efeito endoprocessual do arquivamento? Doutor, o arquivamento, ele atinge em regra o efeito endoprocessual. Essa é a regra. O arquivamento ele atinge aquelas diligências que já foram investigadas. Essas diligências já investigadas não poderão subsidiar uma nova ação penal, até porque já foram apreciados. Mas nesse caso, como foi apenas aquelas diligências já investigadas, diligências futuras que serão descobertas têm o condão de desarquivar o inquérito. Olha que interessante. O efeito endoprocessual é aquele efeito que atinge atos já investigados. Atinge atos já investigados. Por isso que o efeito é endoprocessual. E aí, neste caso aqui, só vai atingir os atos já investigados. Novas provas poderão causar o desarquivamento. Agora, o efeito extraprocessual, nesse caso, atinge tanto atos investigados,
ou não. Atinge atos investigados ou não. Pedro, mas qual é a importância disso para a minha prova? O efeito endoprocessual é a regra, doutor. É o que acontece normalmente. E aí você pode, por um consectário um pouco mais lógico, subentender o seguinte. Novas provas podem desarquivar o inquérito. Pedro, por que novas provas podem desarquivar? Aqui questionou-se o seguinte, doutor. Antigamente o MP morria de medo de solicitar o arquivamento, porque ele acreditava que o inquérito, nesse caso, seria sepultado para nunca mais existir. É claro que com o passar do tempo, o artigo 18 do Código de Processo Penal, junto com a súmula 524 do STF, eles ratificaram o seguinte entendimento. Polícia, após arquivado o inquérito, você poderá continuar com as investigações. E se de novas provas tiver notícia, remeterá relatório complementar ao MP para que o MP requeira o desarquivamento do inquérito. Percebeu? A polícia hoje pode continuar investigando ainda que o inquérito esteja finalizado, doutor. Ainda que o inquérito esteja arquivado. Quem nos diz isso é a súmula 524, junto com o artigo 18 do CPP. Por isso que novas provas poderão desarquivar. Nesse caso, efeito endoprocessual, a nova prova vem e atinge os atos que não foram investigados, desarquivando o inquérito. Isso pode ser feito. Agora, existe uma condiçãozinha que essa eu tenho que martelar muito bem com você. Pedro, como assim? Eu vou colocar um salvo aqui, ó. Salvo. Duas hipóteses salientadas pela nossa jurisprudência e pela nossa doutrina. Doutor, quando o embasamento do arquivamento, quando a fundamentação for atipicidade de fato, e quando a fundamentação for também, perceba, extinção da punibilidade do agente, disse que o arquivamento do inquérito faz uma coisa que nós chamamos de coisa julgada material. Coisa julgada material. Vamos lá? Chegou ao STF, doutor, uma proposição afirmando o seguinte, olha só, por exemplo, o agente agiu em ato de sonambulismo, por exemplo, o agente agiu dentro do princípio da insignificância, que é uma hipótese de atipicidade material. Percebeu? Quando o agente é imputado, quando o arquivamento acontece por atipicidade de fato, como por exemplo o princípio da insignificância, doutor, não há que desarquivar esse inquérito. Ele faz aquilo que nós chamamos de coisa julgada material. Não se pode desarquivar. Por isso que os efeitos nesses dois casos não são apenas endoprocessuais, mas também extraprocessual. Tudo bem? Em regra, o arquivamento do inquérito não tem efeito extraprocessual, mas apenas endoprocessual. Mas, nesses dois casos, o efeito será tanto endoprocessual quanto extraprocessual. Percebeu? Nem novas provas poderão ter o condão de desarquivar o inquérito. E essa segunda hipótese, que é a extinção da punibilidade, fazendo também coisa julgada material, quem nos diz é a doutrina, não é o STF. A banca ela vai questionar para você a seguinte situação. Pedro, e o arquivamento do inquérito lastreado em excludente de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade. Este faz coisa julgada material? Doutor, para o STJ sim, mas o STF não acatou a ideia. Para o STF, e é este o posicionamento da sua prova, para o STF, o arquivamento baseado em excludente de ilicitude não faz coisa julgada material, faz apenas aquilo que nós chamamos de coisa julgada formal, que tem o efeito endoprocessual. Tá claro? Bacana? Esta seria o terceiro ponto importante. E quarto ponto também que eu gostaria de trabalhar com você é uma modalidade de arquivamento que nós vamos chamar de arquivamento implícito. Arquivamento implícito. Pedro, o que é o arquivamento implícito na prática? Doutor, o arquivamento implícito é aquela situação que, por exemplo, você tem 3 investigados sendo indiciados pelo crime A e pelo crime B.
Chegou o relatório com tudo isso aqui para o Ministério Público e o MP, ele faz o quê? O MP indicia 2 suspeitos apenas por apenas um crime, sem fundamentar o motivo de não ter denunciado os demais. Doutor, esse membro do MP ele praticou uma falta funcional se ele o fizer. No mínimo, isso é desrespeito com a conduta do delegado. O delegado investigou 3 pessoas e indiciou os 3, só que o MP só ofereceu a denúncia em relação a 2. Esse arquivamento, em tese, ele é implícito. Por quê? Porque o MP literalmente cagou para esse terceiro. E é por isso também que a doutrina costuma chamar de arquivamento implícito, nesse caso, subjetivo. E aqui embaixo, o arquivamento é implícito objetivo. Menos crimes são denunciados pelo MP. Doutor, no Brasil, o arquivamento implícito é admitido? Doutor, não. No Brasil, repudia-se o arquivamento implícito. No Brasil, repudia-se o arquivamento implícito. Tudo bem? A jurisprudência do STF e do STJ não acatam de forma alguma. Tudo bem? Bacaninha? Finalizamos, portanto, a parte de arquivamento implícito e para nós não ficarmos sem falar também, eu quero trabalhar com você, doutor, aqui na tela mesmo, de uma maneira um pouco mais rápida, uma coisa que nós chamamos de acordo de não persecução. Você sabe que foi inserido o artigo 28A no CPP, não foi? E esse artigo 28A trabalha com um chamado acordo de não persecução. Pedro, como é que funciona o acordo de não persecução ainda dentro do inquérito policial? Não fechamos o inquérito ainda, cuidado. Olha só, o acordo de não persecução, vem comigo para a tela. Quando nós trabalhamos com o artigo 28A do Código de Processo, isto foi inserido. E aí eu estabeleci para você como se fosse no quadro mesmo, direto na tela, um conceito. Doutor, o acordo de não persecução é aquele momento em que o Ministério Público chama o investigado antes de oferecer a denúncia, tudo bem? Chama o investigado antes da denúncia e fala para ele o seguinte, amigão, nós temos provas razoáveis de autoria e materialidade. Você vai se ferrar. Só que o seu crime não é tão grave assim. Vamos beneficiá-lo de alguma forma? Olha que interessante. O MP, essa competência é privativa do MP. Não pode o juiz realizar acordo de não persecução, hein? Quem faz é o MP. O MP chama o agente, chama o investigado para, já que o crime não é tão grave, ser beneficiado por algumas coisas. Olha só, não gerando maus antecedentes e beneficiando-o com algumas características, como, por exemplo, o não oferecimento da denúncia. Então, tecnicamente falando, o objetivo do acordo de não persecução seria não gerar maus antecedentes e beneficiar o investigado de alguma forma. Tudo bem? Mas quais seriam as condições para que haja o acordo de não persecução? Primeiro, o investigado deve confessar a autoria e a materialidade do crime, tanto formalmente quanto circunstancialmente. Tem que explicar como ele praticou aquele crime. Então, olha que interessante. O réu, ele tem que confessar a autoria e a materialidade, sempre trazendo à tona, trazendo à luz como ele o fez. E, além disso, deve realizar algumas condições a mais. Primeira, reparação do dano. Ele deve renunciar aos produtos do crime, deve prestar serviço à comunidade pelo prazo do mínimo do crime. Então imagina, um crime é de 1 a 4 anos, sem violência ou grave ameaça, que nós veremos que ele só cabe em crimes sem violência ou grave ameaça. Ele vai ter que realizar a prestação de serviço à comunidade pelo prazo mínimo da pena, diminuída de 1 a 2/3. Doutor, muito cuidado com isso aqui. Diminuída de 1 a 2/3. Muito, mas muito cuidado mesmo, ok? Ele deverá fazer uma prestação pecuniária, pagar, dar dinheiro para uma entidade pública ou assistencial e outras condições que também poderão ser estabelecidas pelo Ministério Público. Tudo bem? E aí, quais seriam as hipóteses de cabimento do acordo de não persecução? Doutor, olha o nome, acordo de não persecução, significa que não haverá processo. O MP não vai denunciá-lo se obedecido esses requisitos. Olha só, hipótese de cabimento. Primeiro, crime que não envolva violência ou grave ameaça, cuja pena mínima, cuidado com isso aqui em prova, tá? Cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. Considerando-se também, levando-se em conta as hipóteses de aumento e diminuição. Pedro, imagina o seguinte, o crime é de 1 a 4.
anos. Mas o cara praticou o crime com um aumentativo. Doutor, se ele praticou um crime com aumentativo, por exemplo, de 1/3, nesse caso vai extrapolar 4 anos. E aí não cabe o acordo de não persecução. Tudo bem? Então cuidado com essa questão relativa aos aumentativos aí também. Legal? E aí esse acordo, olha só que legal, vem aqui comigo. O MP, vamos trazer a tramitação. O MP nesse caso, doutor, ele vai chamar o investigado com o seu advogado e vai ter uma conversa. Confessando circunstancialmente e formalmente o crime, reduzindo o ato a termo, realizando todas aquelas condições que nós já conversamos, o MP vai enviar esse acordo para que o juiz homologue. Só que o juiz, ele vai fazer apenas um controle de proporcionalidade e legalidade. O juiz não vai tentar realizar novos acordos, não. O juiz simplesmente vê se o acordo foi lícito e se foi proporcional para o investigado. Verificando que está tudo ok, neste caso, o que se faz? O juiz homologa. Bacana? Então vem comigo novamente aqui para a tela. Olha só, o acordo somente pode ser proposto pelo MP com a presença do advogado do investigado, que após formalizado deve ser apresentado ao juiz em audiência especial para que se avalie 1. A proporcionalidade e 2. A legalidade. Tudo bem? Continuando. Existem situações que a lei implementou a não aplicação do acordo de não persecução. Quando que ela não pode ser aplicada, Pedro? Quando for cabível a transação penal prevista lá na Lei 9.099. A transação penal ela é mais benéfica para o cara, ok? Segundo, se o cara for reincidente habitual ou reiterado ou profissionalmente em crimes, exceto se o crime for insignificante. Tudo bem? Terceira hipótese de não aplicação do acordo de não persecução. Se ele tiver sido beneficiado por esse instituto nos últimos 5 anos, ok? Cuidado, tanto por acordo de não persecução, transação penal ou suspensão condicional do processo. E por fim, não se aplica o acordo de não persecução em crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher por razões de sexo feminino em favor do agressor. Tudo bem? Bastante cuidado com esse ponto. E para fechar o acordo de não persecução, quem homologa não é o MP. Quem homologa é o juiz, sempre verificando a proporcionalidade e a legalidade. Pedro, legal. Legal. E se houver descumprimento desse acordo? E se houver descumprimento desse acordo? Haverá rescisão desse acordo, doutor. Haverá rescisão desse contrato e aí a consequência jurídica é que o MP agora sim ele vai entrar com a denúncia e será deflagrado o processo no caso concreto. Tudo bem? Não é que o cara já vai preso. Nesse caso será deflagrado o processo para que o cara responda agora pelo crime, tá? A natureza jurídica. Doutor, se preenchidos os requisitos do acordo de não persecução, haverá aquilo que nós chamamos de extinção da punibilidade. Tudo bem? Por fim, cabendo recurso também, cabe recurso à instância superior do Ministério Público, caso a pessoa não se sinta satisfeita com as condições estabelecidas pelo MP também. Show de bola? Doutor, estas são as peculiaridades que eu gostaria de trabalhar com você no que diz respeito ao acordo de não persecução, um fato tão recorrente aqui para nós em provas. E assim nós finalizamos finalmente as alterações trazidas no inquérito e esse tema de inquérito policial, que é um tema tão cobrado aí em provas.